Olá, quer ganhar dinheiro com Pronamp? Então fica comigo nessa live que esse vai ser o nosso tema de hoje. Exatamente, eu sou Marcos Evangelista, trazendo aqui estratégias para você faturar dinheiro com o setor de consultoria de captação de recursos. De repente, você que já é formado, já tem muito tempo de formado, está trabalhando e talvez não seja bem remunerado, essa é uma opção que eu estou trazendo para você todas terças e quintas, trazendo aí assuntos envolvendo a captação de recursos. E esse tema de hoje não poderia ser diferente. O Pronamp é uma linha emergencial que funcionou muito bem em 2020. Então esse é o nosso tema de hoje. Fica comigo até o final que eu vou estar divulgando para você o checklist do Pronamp, ok? Então vamos iniciar. Primeiramente, alinhando com você o que é uma linha emergencial de crédito. O que acontece? Desde fevereiro de 2020, nosso país vem aí sofrendo com a questão da pandemia. Nós tivemos o primeiro caso em fevereiro, eu lembro muito bem que eu estava em São Paulo quando foi noticiado o primeiro caso de contaminação com a Covid-19. Inclusive o nosso retorno no avião já foi um pouco tumultuado, a minha esposa ficou com medo, aí já víamos usando máscara. E a gente nunca imaginava que isso fosse contaminar o país todo. Então, em função disso, as perdas das empresas, o governo federal ele lançou algumas linhas emergenciais. Dentre elas, o Pronamp. Então, o Pronamp ele foi um programa que ele funcionou em 2020 em 3 etapas. Nós tivemos a primeira etapa onde não tinha limite para você contratar o Pronamp. Bastava você ter a cartinha do Hashcode, onde falava qual foi o seu faturamento em 2019 e você podia buscar até 30%. Tivemos a segunda fase, que também foi aberta aí o limite total de até 30% do faturamento. E aí veio a terceira fase, que veio aí já diminuindo, o dinheiro foi acabando, aí estipularam o teto máximo de R$100 mil. De qualquer forma, essa linha ela conseguiu atender uma série de empresas pela sua característica. Então vamos lá, se você quiser pegar um papel e caneta, é interessante para você ir anotando as características do Pronamp de 2020, ok? Aí de repente você está pensando, Marcos, nós estamos em 2021. Calma, para a gente falar do Pronamp 2021, vamos falar primeiro de como foi essa linha ano passado, tá bom? Então vamos lá. Então é um programa de apoio ao micro e pequeno empresário, onde você com faturamento até 4.800.000 tinha acesso a essa linha. Então vamos anotar. 4.800.000 é o teto de faturamento. O que quer dizer isso? Quer dizer que empresas que faturam acima disso, que são as médias e grandes empresas, não podem aderir a esse programa, beleza? Tá tranquilo aí? O que acontece? Se você for parar para pensar, 85, quase 90% das empresas tem esse enquadramento, que são justamente as pequenas e microempresas que faturam até 4.800.000. Ou seja, o oceano é muito grande para você, independente da sua cidade, você vai poder aí operar essa linha com toda certeza. Quais são as características dessa linha? Primeiramente, o teu cliente ele precisa ter uma cartinha da Receita Federal, que a gente chama de Hashcode, que foi enviada ano passado e ela tem validade até junho de 2021. O que eu estou querendo dizer com isso? Que aquela cartinha de 2020 vai poder ser utilizada nesse ciclo, tá bom? Nós já tivemos várias procuras sobre essa linha e todas as remessas de cartas que nós recebemos, a grande maioria está com validade até junho de 2021. Isso já prova que o governo já sabia, né? Talvez nos bastidores já sabia que essa pandemia ia se estender e, obviamente, teria que ter aí esse apoio para as empresas. Por isso que eu acho que essas cartas já foram aí pré-estabelecidas, já pensando em 2021. Bem, de posse da carta, nós precisamos entender
que essa é uma linha lastreada pelo governo federal. Ano passado, nós tínhamos 85% do risco do governo. Esse ano já ocorreu a mudança. Olha só, 2020, 85% do risco era do governo federal. O que isso quer dizer? Se o cliente não pagasse, o governo federal ia lá e supria ali o banco. O risco era muito menor. Dessa vez houve uma inversão, onde o risco maior é do próprio banco. Em função disso, nós não podemos dizer como é que vai se comportar essa linha a nível de atratividade. Por exemplo, em 2020 era possível o cliente ter, o empresário ter alguma questão de restrição. Esse ano, já que o risco maior é do banco, nós só vamos saber desse ponto efetivamente quando a linha realmente estiver de fato parametrizada nos bancos que vão operar com ela. Falando em bancos, quais são os bancos? Nós também não sabemos. Ano passado tivemos Santander, tivemos Bradesco, tivemos Sicoob, tivemos outros agentes financeiros. Já no terceiro ciclo nós já tivemos apenas Caixa Econômica e Banco da Amazônia, aqui na região aqui do região norte. Obviamente a gente já sabe que esses dois vão operar, Caixa Econômica e Banco da Amazônia. Vai ter banco privado? Não sabemos ainda se algum banco vai ter adesão por esse quarto ciclo aí do Pronamp. O que acontece? Primeira observação, risco. Como eu falei, a gente já não sabe se realmente teremos aí algumas facilidades a nível de registros nos órgãos de proteção ao crédito, porque essa inversão do risco pode ser que a peneira afine, né? A peneira de análise afine e talvez aí algumas restrições que em 2020 eram até aceitas podem não ser aceitas. Então você que está participando dessa live, de repente você pretende atuar, oferecer esse serviço para os empresários que você conheça, tem que ficar atento nessa questão de Serasa e Cadin, tá bom? Limite. 2020 era limitado a 30% do faturamento. 2021 continua essa limitação. Não sabemos se vai vir aí com o teto de R$100 mil. Isso aí também a gente só vai saber quando efetivamente estiver parametrizado as linhas nos agentes financeiros. Garantia, terceiro, possivelmente, tá? Aí já é uma opinião do Marcos Evangelista, possivelmente o banco vai pedir garantia dessa vez. Ou uma garantia real, ou até mesmo o aval dos sócios. Então, é importante também você que vai trabalhar nessa linha já deixar o seu cliente preparado para um eventual pedido de garantia. Carência, 8 meses de carência e mais 24 meses para pagar. Continua aí com uma opção bastante interessante, que é a questão da carência, né? 8 meses de carência, com 24 parcelas para amortizar. É uma linha também com uma condição especial, né? Taxa de juros. Hoje eu estava falando no banco, que a gente estava fazendo propaganda do Pronamp. Todo dia eu falo em Pronamp. Os gerentes já estão chateados com o Marcos. Lá vem o rapaz do Pronamp. Por quê? Porque foi uma linha que deu para ajudar muita empresa. Nós tivemos várias procuras, né? Mais de 180 empresas nós fizemos ano passado, somente com essa linha emergencial. E esse ano nós temos uma quantidade muito maior. A gente espera realmente poder ajudar os empresários. Que nós estamos num momento onde fecha, abre. E o que acontece? Né? O fluxo de caixa da empresa ela fica extremamente prejudicado. Muitas vezes tem muitas empresas aí que já estão fechando as portas e sem data para reabrir, ou até mesmo fechando em definitivo, porque em função de toda essa instabilidade da situação da pandemia. Enquanto a vacina, a imunização em massa não ocorre, infelizmente nós estamos aí nesse ciclo de sobe e desce. Hoje, por exemplo, no meu programa de rádio da Band News Difusora, estávamos falando sobre a questão do Dia das Mães.
O Dia das Mães, não sei se você sabe, é a segunda data com maior volume de negócios. Perde apenas para o Natal. Porém, a expectativa de 2020 foi uma expectativa que foi frustrada, não teve tantas vendas. Esse ano a gente espera que tenhamos aí uma procura muito maior das pessoas em busca dos presentes para suas mães e com isso dá uma alavancada ali no fluxo de caixa do empresário. O que isso tem a ver com o Pronamp, Marcos? Tem tudo a ver, porque essa linha que está voltando agora, ela vai trazer um fôlego financeiro muito grande. Tem empresas aí que estão devendo folha de pagamento, tem empresas que estão com estoque baixíssimo por falta de capital de giro. Então, com a chegada do Pronamp, pode ser que essas empresas tenham aí um oxigênio a mais para manter-se aberta até chegarmos aí na nossa normalização da nossa economia, que se Deus quiser, não vai demorar para chegar. Quem pode operar com o Pronamp, Marcos? Essa pergunta é muito interessante, tá bom? De repente, você que está aqui comigo, olha só, Miranda, DG Investimentos, o Paulo, ô Glaucia está aqui com a gente, o Ricardo, a Marli Vieira, Mariana. O que acontece? Qualquer pessoa pode operar com a linha do Pronamp. Quando eu falo qualquer pessoa, qualquer formação, né? Muitas vezes até mesmo você, se for aluno ainda e gostar do segmento de captação de recursos, você vai poder operar sem problema nenhum. Essa linha não precisa de registro em conselho, não precisa de projeto, é só tramitação de documentos, gente. É uma coisa muito simples para você operar. A demanda por esse tipo de linha ela é muito alta, né? Por exemplo, eu tenho uma turma de alunos que estudam com a gente já está falando para eles anunciarem, começar a captar clientes para o Pronamp. Os gerentes já estão falando para a gente, olha, prepara a documentação, já pede aí a documentação atualizada para quando a gente começar você já sair na frente. E a gente tem feito isso e eu compartilho com os alunos e estou compartilhando com você que está aqui participando da nossa live. De repente você pode faturar tranquilamente 20, 30, 50 mil reais. Tive um aluno no passado que faturou mais de 150 mil só com o Pronamp. É possível, Marcos? Lógico que é possível, a gente está vendo isso acontecer. Nós mesmos aqui da Êxito Consultoria conseguimos ter aí um faturamento muito interessante só falando dessa linha Pronamp. Como é que vai funcionar isso? Bem, vamos imaginar que dia 20 de abril agora abram aí as linhas emergenciais Pronamp. O que você vai fazer? Você vai buscar, logicamente, um agente financeiro que esteja credenciado com essa linha, vai se apresentar para o gerente e vai apresentar ali os dossiês das suas empresas. O que é o dossiê? Eu vou falar já, né? Você que vai ficar comigo até o final. No final eu vou ler os checklists, que são justamente os documentos que você vai pedir para o seu cliente. Mas voltando ao assunto, uma vez que você faz a juntada de documentos, o banco dá entrada no sistema e você vai ficar acompanhando isso. Praticamente todo o trabalho é do banco, né? É uma linha que vem parametrizada, onde o assistente ou o gerente vai pegar aqueles documentos e vai inserir no sistema do banco e o próprio sistema do banco vai fazer toda a análise, né? Verificar se o cliente tem endividamento, se ele tem Serasa, se ele tem outro tipo de restrição e no final aprovar ou não o pedido daquele pleito. Então, praticamente, qual vai ser o seu trabalho? Buscar os documentos. Você quer coisa mais fácil que isso de ganhar dinheiro? Você vai ser apenas o elo entre o banco e a empresa, né? Obviamente, quanto mais empresas você tiver na sua carteira, muito mais valores, muito mais dinheiro você vai ganhar. Isso é uma tendência natural. E por que eu falo tanto que você não deve perder essa oportunidade? Porque em 2020 foi a linha que simplesmente mais funcionou. Olha, nós tínhamos o FAMP, nós tínhamos o FGI, nós tínhamos a linha emergencial da Agência de Fomento e tínhamos o Pronamp. O Pronamp, ele saiu quilômetros na frente dessas outras três.
E a gente já sabe que dessa vez não vai ser diferente. E ainda tem mais um detalhe. Se caso venha aí do Senado e seja sancionado do jeito que está sendo colocado, dessa vez o Pronamp vai ser perene, ou seja, ele vai ser permanente. Então não vai ter aquele sufoco de durar apenas 4 horas como durou em dezembro. No último dia 30 de dezembro, abriu o Pronamp 9 da manhã, fechou 1 da tarde. Olha só que sufoco foi para a gente conseguir ajudar aquelas empresas que estavam precisando. Na mesma semana, dias antes, durou 3 dias numa agência. Então, o terceiro ciclo foi muito sufocante, onde várias empresas ficaram de fora porque na hora tinha um documento vencido, aí dependia do contador ou o empresário estava viajando e não sabia onde tinha deixado o documento. Ou seja, muita gente perdeu de contratar porque foi muito rápido. A Caixa foi 3 dias, o Banco da Amazônia foi 4 horas, 9, 10, 11, 12, 13, 4 horas apenas para contratar as linhas. Ou seja, muita gente ficou de fora. Então, para que isso não aconteça e você aproveite para surfar faturando honorários, o interessante é você já buscar os empresários que queiram disputar aí uma vaga nessa linha de crédito chamada Pronamp. Como é que você vai fazer isso? Marcos, como é que eu vou fazer para conseguir cliente para essa linha? É muito simples, né? Hoje as redes sociais elas estão dominando, né? Afinal de contas, todo mundo acessa o Instagram, acessa um Facebook, acessa um canal do YouTube e você pode começar a fazer pequenas reportagens, você pode fazer vídeos, você pode criar posts falando sobre, olha, o Pronamp está voltando, se antecipe, liga para mim para saber qual é a documentação, entre em contato comigo que eu vou te mostrar, vou te mandar o checklist. Não sei, existem várias técnicas, não é esse o nosso objetivo da live de hoje, mas existem várias técnicas para você buscar um contato frio através das redes sociais. A minha dica de hoje é que você pode já iniciar essa captura, tá? Afinal de contas, nós estamos aí praticamente na porta de abertura do Pronamp. E aí você, com uma carteira de cliente já selecionada, com todos os documentos, você vai estar quilômetros na frente dos outros. Por quê? Porque tu já vai estar pronto. Abriu a linha, no mesmo dia está aqui, ó. Eu tenho aqui esses 10 clientes para fazer essa captação. Pronto. É só dar entrada, aguardar, 10, 15, 20 dias você já vai estar ganhando dinheiro com isso. E quanto que eu vou ganhar, Marcos? Quanto que eu vou ganhar trabalhando com essa linha emergencial? Veja, você pode cobrar um pequeno valor para fazer o processo, que a gente chama aqui de consultoria, um valor da consultoria. Ano passado nós cobrávamos R$1.000 por cada processo para fazer da entrada, fazer a juntada. Esse ano nós estamos fazendo algumas linhas emergenciais, não cobrando mais a entrada nas linhas emergenciais e cobrando 5% no sucesso. Esse Pronamp possivelmente a gente vai fazer da mesma maneira, mas a gente sempre indica você que está começando cobrar alguma coisa, afinal de contas tu vai ter trabalho para organizar os documentos. Muitas vezes o cliente manda o documento errado, aí você vai ter que ligar e é aquele estresse que nunca chega certo. Ou seja, vai te levar aí algumas horas de trabalho para você deixar ali o dossiê pronto. Por isso que a gente indica você cobrar alguma coisa inicialmente, tá bom? Bem, agora chegando nos nossos últimos 10 minutos da nossa live, nós vamos falar quais são os documentos necessários para você pedir do seu cliente para poder ir em busca desses recursos, tá bom? Então vamos lá para o nosso checklist. Primeira coisa, pedir o contrato social da empresa com a última consolidação. O que é isso, consolidação, Marcos? Muitas vezes as empresas vão fazendo as alterações contratuais e cada alteração contratual, né, tem um documento específico. Muitas vezes existe a última que está consolidada ou é apenas mais uma alteração. Então, dependendo do tipo do seu cliente,
você já faz a juntada de todos os contratos sociais, inclusive a última versão consolidada, se assim ocorrer, tá bom? Então, segundo item que você precisa pedir do seu cliente, o DEFIS do Simples Nacional de 2019. Exatamente, essa linha ainda está ancorada no faturamento de 2019, tá bom? 2020 não vai ser utilizado porque 2020 nós já estávamos em plena pandemia. Então, você precisa pedir o DEFIS do Simples Nacional de 2019. Pedir também os PGDAs de 2020, tá bom? A declaração e o recibo. Se a empresa for do lucro presumido, pedir a declaração do SF completa do ano de 2019. Para que isso? Para eles vão confrontar a declaração do empresário com a cartinha do hash code da Receita Federal. Onde é que você vai obter essa cartinha? Você vai obter justamente na caixa postal do ECAC ou DTE. É um site lá, é um local eletrônico onde há o comunicado entre a Receita e a empresa. Ou vai estar na empresa ou no contador da empresa, beleza? Tá tranquilo para vocês? E esses são os documentos da empresa, viu? Que é muito pouca coisa, é pouco documento. Quais são os documentos do empresário? CPF, documento de identidade e também do cônjuge, tá bom? Certidão de casamento, divórcio, união estável ou óbito, se for o caso, tá? Então, muitas vezes, viúvo ou viúva, você precisa ir apresentar a certidão de óbito do cônjuge, tá bom? Comprovante de residência é importante e se o imóvel for próprio, a conta de água, a conta de energia ou do telefone, IPTU, cartão de crédito, conta de TV por assinatura ou endereço constante na declaração de imposto de renda com o CEP. Qualquer um desses tipos de documentos você vai poder apresentar para atender o item de comprovação de endereço. Se o imóvel for alugado, você precisa apresentar o contrato de locação, onde esse contrato ele pode estar em nome do sócio ou em nome da empresa. E para fechar a documentação, você também vai precisar apresentar as últimas declarações de imposto de renda dos sócios com o comprovante de envio. Acabou! É só isso, gente. É muito pouco documento. Então, é por isso que eu sempre falo, cara, não perde essa oportunidade de trabalhar com essa linha de crédito. Ah, Marcos, mas será se vai ter demanda? Eu aposto com você que vai ter demanda, independente da sua cidade. Toda empresa precisa de dinheiro. Então, no momento que você se apresenta com uma solução financeira, ainda mais falando de Pronamp, praticamente é checkmate. Você vai fechar esse negócio. E aí, logicamente, aquela dica ninja para a gente não encerrar sem ela. Nunca inicie um trabalho sem contrato, ok? O contrato, por mais simples que seja, é um documento necessário para trazer segurança, tanto para você que está sendo contratado, quanto para quem está te contratando, tá bom? É um acordo formalizado entre as partes, onde nesse contrato você vai colocar qual o valor que você está cobrando, quando é que você vai receber. Então faça um contrato, nunca esqueça disso. E estão me pedindo aqui para repetir o item 3, eu acho que é o PGDAS. PGDAS do mês do ano de 2020, porque é preciso para fazer aí um comparativo. O analista no banco vai comparar tudo aquilo que foi declarado com a cartinha do hashcode. Nessa hora, gente, que faz toda a diferença a sonegação, tá? Esse é um assunto meio delicado para a gente falar, mas já que você vai trabalhar com captação de recursos, você tem que ficar ligado no seguinte: infelizmente,
nós temos uma política aí entre algumas empresas que tem que sonegar. Muitas vezes a sonegação ocorre de maneira pelo fato de não ter um conhecimento, mas a grande maioria é ciente de que realmente não está pagando imposto, aí pede para fazer a declaração de movimento lá embaixo. Sabe o que acontece nessas horas? A empresa se prejudica. Prejudica a empresa, prejudica o nosso trabalho. Por quê? Vou dar um exemplo prático. Ontem teve uma empresa aqui conosco, lá na Êxitos, que fatura quase R$500 mil por mês. Sabe quanto que ela declara? 80 a 100 mil reais. E aí o que eu estava falando para o empresário? Ele estava justificando que se ele pagar o imposto, ele não tem como condições de concorrer com as outras empresas, ele vai fechar a porta. E o que eu estava explicando para o empresário é o seguinte: olha, eu entendo perfeitamente que você está fazendo isso por uma questão de sobrevivência empresarial, mas você precisa trazer valor para o teu produto, porque esse imposto, na verdade, quem vai pagar é o cliente, não é você. Você vai colocar a taxa do imposto no preço do seu produto, o cliente paga e você faz apenas o repasse para a União, para o Estado ou para o município. Então, no momento que você utiliza esse tipo de política, onde você acha que o imposto vai tirar dinheiro do teu lucro, só tem dois pontos que está acontecendo. Ou você não está sabendo calcular o preço de venda do teu produto, ou simplesmente você não está agregando valor à sua atividade. Porque uma coisa é preço, outra coisa é valor. De repente, vale a pena você oferecer esse tipo de consultoria também para o teu cliente, uma consultoria orientativa. E ontem eu estava explicando para o cliente, aí ele estava argumentando, contra-argumentando, que não era assim que funcionava, porque o banco aceita uma declaração de faturamento. Eu falei assim: olha, foi-se o tempo que banco aceitava esse tipo de declaração. Hoje, os órgãos estão se comunicando. Então, uma vez que você faz uma declaração, que você movimenta 3 vezes X, e ele entra no site da Receita e vê que o faturamento está lá embaixo, o seu pleito, com toda certeza, ele vai ser arquivado, não vai ser aprovado. Então, essa é a questão da sonegação. Eu acabei entrando para esse assunto, que acaba nos atrapalhando. Então, esse Pronamp, esse cruzamento de documentos que ele pede junto com a cartinha do hashcode, é também, lógico, a gente sabe que ninguém é bobo. A União também quer ver se o cliente fez aí a parte dele, que é recolher os impostos federais. Nós estamos falando de imposto federal aqui, tá? Estamos falando de Receita Federal. É a Receita que faz o envio da cartinha do Pronamp. Então, senhores, senhoras, esse era o nosso tema de hoje. Se você tiver alguma pergunta, já coloca aí, que nós já estamos encerrando, tá bom? Lembrando que terças e quintas vocês têm um encontro comigo neste mesmo perfil, neste mesmo horário, 20 horas de Brasília. Marcos, para quem pode trabalhar com consultoria de captação de recursos? Todo mundo pode, logicamente, desde que você sinta alguma afinidade. Eu não vou falar aqui nem sobre os resultados financeiros que você pode ter trabalhando nesta área, mas eu acredito que todo mundo tem que fazer algo que goste. Então, de repente, se essa atividade de captação de recursos pode complementar a tua renda, ou até mesmo você está trabalhando no local, já é formado, estudou tantos anos na faculdade e está aí trabalhando, ganhando 1 ou 2 ou 3 salários mínimos, eu tenho certeza absoluta que a captação de recursos pode se tornar o teu ganho principal em curto momento, em curto espaço de tempo. Basta, logicamente, você se identificar e pesquisar, dar uma olhada no nosso perfil, dar uma olhada no nosso YouTube, que a gente tem muito material falando sobre captação de recursos. Eu sou Marcos Evangelista, eu trabalho com isso aqui há 20 anos, estamos fazendo essas lives, trazendo aí uma oportunidade de ganhos para você que de repente está precisando de um dinheiro extra, está precisando se sentir mais valorizado com as suas remunerações melhores e maiores. De repente você está aí querendo um trabalho que não tem um chefe chato te cobrando meta todos os meses.
captação de recursos pode ser aí uma ótima opção para você. Então, me segue nos nossos perfis. Não esquece que toda terça e quinta a gente vai estar por aqui falando sobre um assunto desse segmento, tá bom? Grande abraço, muito obrigado por você que esteve aqui conosco assistindo essa live e nos vemos no próximo, hoje é quinta, na próxima terça-feira. Grande abraço, até mais!